E aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos tentar complementar, tentar não, né? Vamos complementar a aula de tratamento de hipernatremia, que ficou faltando uns detalhes com relação ao tratamento, tá? Toda essa aula é baseada em dados retirados do UpToDate. Última atualização é de setembro de 2021, então relativamente recente. O que eu vou falar sobre o tratamento de hipernatremia? Existem algumas situações, vamos dizer assim, peculiares no tratamento da hipernatremia, que tem a ver com a hipernatremia quando ela se desenvolve nos pacientes com diabetes descompensada. Porque quando a gente fala de hipernatremia, a gente está falando de hipernatremia de tratamento de correção da hipernatremia com o soro glicosado. E se você está diante de um paciente em uma emergência diabética, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmica, a gente começa a ter dificuldade de como é que eu vou corrigir a hipernatremia nesses casos usando soro glicosado. Se soro glicosado vai piorar a glicemia, piorando a glicemia, piora a hiperosmolaridade da hiperglicemia e não vai conseguir reverter o quadro. Então, olha só, nessas situações, nas emergências diabéticas, a gente está falando do seguinte: no paciente internado com cetoacidose diabética ou com estado hiperosmolar hiperglicêmico, quando é iniciado o tratamento específico de uma dessas duas emergências, geralmente eles recebem muito volume de salina, de soro fisiológico, porque eles estão hipovolêmicos. E durante o tratamento, alguns pacientes vão evoluir com hipernatremia, ok? Se esses pacientes evoluem com hipernatremia, como é que a gente pode fazer? Então, isso é o que o UpToDate tenta responder para a gente, que eu vou falar para vocês. Então, isso aqui, a situação é essa, né? Em alguns pacientes, a correção da hiperglicemia e da hipovolemia, e hiperglicemia por consequência, a hiperosmolaridade desses estados hiperglicêmicos, tanto cetoacidose quanto estado hiperosmolar hiperglicêmico, pode evoluir com hipernatremia por causa de duas, vamos dizer assim, de duas maneiras. Uma, porque a salina que eu coloco, a água acaba indo para dentro da célula por shift osmótico. E a segunda, porque enquanto o paciente está hiperglicêmico, ele continua perdendo água por causa da diurese osmótica. Então, durante o tratamento, é possível que esses pacientes acabem evoluindo com hipernatremia, né? E aí a pergunta fica, então como é que a gente vai corrigir se na aula passada eu falei, ou no vídeo passado, eu tinha falado que a correção é baseada no uso de soro glicosado a 5% intravenoso. Então, segundo o UpToDate, a gente não tem um consenso sobre como que é feito isso. Mas ele cita algumas situações que são muito importantes para eu saber como que eu vou lidar com a hipernatremia nessas emergências diabéticas. E ele cita duas situações. Ele cita duas populações. Uh, bebês, crianças e adultos jovens, representado aqui por essa imagem de um bebê, e os idosos. Eles têm comportamentos diferentes. Então, por exemplo, no caso das crianças e adultos jovens, o que se sabe é que a correção da hipernatremia nesses casos existe um maior risco de edema cerebral. Por causa do edema cerebral possível que pode acontecer durante a correção da hipernatremia, que você vai mudar a osmolaridade e a água vai para dentro da célula rapidamente. Por causa desse maior risco de edema cerebral e convulsão e suas complicações, a gente trata essa hipernatremia como uma hipernatremia crônica. Então eu corrijo lentamente pelo maior risco dessa população de evoluir com edema cerebral se eu corrigir muito rapidamente. Se é idoso, o idoso já tem um risco maior do contrário. Então, se eu demorar muito para tratar a desidratação celular, que é levada pela hipernatremia,
pode levar a mielinólise pontina. Então, por causa disso, eu trato a hipernatremia nesses casos como se fosse uma hipernatremia aguda, ok? Então, como no vídeo passado a gente falou sobre hipernatremia crônica e aguda, vocês sabem que cada uma delas tem uma velocidade de correção aguda. Você tem que corrigir agudamente, mais rápido, e a crônica você tem que corrigir mais lentamente, mais crônica. E com que tipo de soro? Como geralmente, com que tipo de solução? Como geralmente esses pacientes também estão hipovolêmicos, e lembra, a hipovolemia ela precisa ser corrigida antes do que o distúrbio hidroeletrolítico, né? A hipovolemia ela precisa ser corrigida antes do distúrbio eletrolítico, porque ela acaba sendo mais importante fisiologicamente. Então, se o paciente estiver hipovolêmico, ele já recebeu o soro fisiológico para poder reverter o quadro, você começa a oferecer para ele um soro fisiológico a 0,45%, que a gente costuma chamar de soro a meio. Tá? Geralmente o soro fisiológico é 0,9%, metade de 0,9%, 0,45%. Ok? Nesses fluxos aqui, ó, de 6 a 12 ml quilo-hora, se agudo, né? De volume de soro a meio, no caso, por exemplo, de idoso aqui, né? No caso de crônico, eu preciso fazer em volumes menores, em fluxos menores, como já citado no vídeo anterior. O soro a meio, ele pode ser feito... Droga, esqueci de desligar o... Não vou cortar, não. Eu não edito. E aí, como eu não edito, essas coisas podem acontecer, principalmente porque às vezes eu esqueço de ligar o não perturbar. Mas não tem problema, né? Bom, então voltando. Então, o soro a meio, a gente pode fazer o soro a meio. Não tem soro a 0,45 no mercado, assim, facilmente no mercado. Então, a gente pode pegar 490 ml de água destilada, mais 10 ml de NaCl a 20%, de cloreto de potássio a 20%, ou cloreto de potássio, cloreto de sódio a 20%. Então, 10 mais 590, eu vou fazer uma solução de 500 ml de soro a meio, ou 980 ml mais 20 ml de NaCl para fazer 1 litro de soro a meio e poder fazer essa correção, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar porque geralmente esses pacientes estão hipovolêmicos nesses estados hiperglicêmicos. Existe uma situação também um pouco mais simples. Mas e se o paciente que a gente está querendo corrigir a hipernatremia for diabético e tem um risco maior de desenvolver hiperglicemia? Então vamos lá. A gente vai tratar normalmente com soro glicosado a 5% e vai ficar medindo o HGT, a glicemia capilar, e vai observar se ele vai evoluir com a hiperglicemia. Então a monitorização da glicemia é super importante. Ao primeiro sinal de que o paciente está evoluindo com hiperglicemia, você pode utilizar então o soro glicosado 2,5% para diminuir a carga glicêmica em um paciente que já é diabético. Por quê? Porque se o paciente evolui com hiperglicemia, a hiperglicemia aumenta também a osmolaridade e produz diurese osmótica, e o paciente vai continuar perdendo água livre e não vai conseguir corrigir essa hipernatremia nunca. Então, você pode oferecer para ele então o soro glicosado a 2,5%. Então, nos pacientes que desenvolvem hiperglicemia durante a correção de hipernatremia, você usa o soro glicosado a 2,5%, que pode ser feito usando partes iguais de soro glicosado a 5% mais água destilada. Então, se você quer fazer uma solução de 500 ml, partes iguais, 250 ml de soro glicosado mais 250 ml de água destilada, você vai ter essa solução de 2,5%. Beleza? Eu já tinha deixado tudo mais ou menos escrito, desenhado, para a aula ficar um pouquinho mais rápida. Eu vou testar esses modelos um pouco mais rápidos. E é isso.
Acho que o próximo vídeo tem a ver com semiologia, não lembro. Mas segue. Seguimos. Valeu, um abraço para vocês. Obrigado.